100.1. Olha que bom a gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. A amiga da gente está sempre presente, trazendo sempre muita informação. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, queridos amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem, que nos acompanham. É com a alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz um tema muito interessante, especialmente por tratar-se de uma das leis morais, a lei de destruição. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração através da live do Facebook, onde nós fazemos o acompanhamento ao vivo, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp 2049 1212, telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Acompanhe o programa também através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Conheça, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença amiga dos nossos queridos Kleber, da Casa Espírita Gotas de Luz, e Rony, da Casa Espírita Amor e Caridade. Eu sou a Fábio do Nosso Lar e serei a vossa âncora nessa manhã. Bom dia, Kleber. Bom dia, Rony. Muito bom dia, Fábio. Bom dia, Rony. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. Bom dia, Fábio. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, os nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado, a Escala Construtora e a Imobiliária Nossa Casa. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br.
Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, por meio dos espíritos superiores, nos apresentou as chamadas leis divinas, que são aquelas que regem a dimensão moral do ser. Entre elas está a lei de destruição, que nos fala sobre a necessidade de transformação do homem, da natureza, da vida como um todo. Naturalmente, causa uma certa estranheza afirmar que qualquer forma de destruição seja necessária e permitida por Deus. Porém, sendo Deus perfeito, perfeitas também são as suas leis. O que precisamos é buscar compreendê-las de forma mais profunda. E essa é a nossa proposta para hoje. Entender a lei da destruição com base no Livro dos Espíritos. Então vamos começar perguntando para o nosso amigo Rony, a destruição, ela realmente é uma lei da natureza? Sim, Fábio. A lei da destruição é uma lei natural, que nem a lei do progresso, a lei de conservação. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 728, temos a resposta. É necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque isso, a que chamais de destruição, não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Desde os primórdios do planeta Terra, lá nos primeiros anos, os primeiros habitantes que eram molúsculos, desde o primeiro ser vivo, já vem uma batalha tão grande nessa parte da lei da destruição e a lei da conservação. É uma briga entre os dois ali, dessas duas leis, parece contraditórias, né? Porque se Deus deu uma lei de conservação, por que ele faz uma lei de destruição? Mas assim, como que você falou no texto acima, é tão perfeito a obra divina que tudo não é por acaso, né? Então isso é para manter o equilíbrio, O da conservação é para que o indivíduo, o ser vivo, ele não sucumba antes de acabar a sua missão, né? E a lei da destruição é para que não haja, dentro de tudo isso, a superlotação, por exemplo, de uma espécie. Quando a natureza se desequilibra, talvez uma das espécies de seres vivos, a produção dela, a reprodução dela é muito grande e traz o desequilíbrio, a desarmonia no ambiente. Então a lei da destruição é para isso, para que haja o equilíbrio, mas também que haja a renovação. E não é privilégio do planeta Terra isso. Não é privilégio do planeta Terra essa lei de destruição. É o universo. A gente consegue perceber mais claramente a lei de destruição nos ciclos da natureza. Exatamente. Aonde que nós chamamos, por exemplo, tem um vulcão que acontece ali, transforma em lava, destrói tudo. Um incêndio, por exemplo, numa floresta, destrói tudo. Mas essas cinzas desse incêndio renova a terra, tira a acidez da terra e faz com que a natureza venha mais bonita. Então, assim, nada é por acaso, tudo é perfeito. Tudo é perfeito. E é que nem eu disse, não é o privilégio do planeta Terra. Aonde o nosso universo, a obra divina, onde que ela esteja, ela tem essas leis. É natural isso. São regidas, né? São regidas. E também a gente pode relacionar a lei, essa lei de destruição com os seres humanos também, além, né, de a gente relacionar com toda a questão da natureza, enfim, do ambiente, da Terra e do universo, né? Então, por exemplo, a lei de destruição, ela atinge tudo o que não é essencial, de uma forma mais visível, mais direta, né? O que é essencial, né? É o espírito, o ser pensante, né? Então, tudo que se refere ao corpo e às coisas materiais estão sujeitos à destruição ou à transformação, né? A gente pode entender também como uma transformação, né? Por exemplo, todos nós vamos envelhecer um dia,
todos estamos sujeitos a doenças, a sofrer algum tipo de acidente, né? A própria morte, né, do nosso corpo, a morte de um familiar, tudo que se refere à matéria está em constante transformação. E essa transformação é vista por nós como uma destruição, né? Então, se a gente for ver assim, a questão do corpo físico, a nossa aparência, a beleza, a questão da posição social mesmo, tudo que se refere à questão material, física, ela vai passar por uma mudança, né? Uma transformação. Então a gente vê isso como uma destruição muitas vezes, né? A destruição da beleza, a destruição da saúde, a transformação, a destruição de uma posição mesmo que a gente está vivendo hoje, que daqui a pouco a gente está em outra posição, né? Então, pelo que vocês estão me falando aqui, quando eu digo destruição, esse é um olhar temporário. Perfeito. Então, o objetivo da lei de destruição, nós podemos dizer que é a transformação, Kleber? Exatamente, né? A gente pode entender que essa destruição que a gente muitas vezes não vê com bons olhos, ela é uma transformação necessária, indispensável, né? Segundo a doutrina espírita, a lei divina ou a lei natural que abrange desculpem, né? Segundo a doutrina espírita, essa lei de destruição, ela abrange a questão física, são as leis do mundo natural e material, né? Elas são objetivo de estudo e compreensão das várias ciências, como a física, a química, a biologia, a astronomia, né, etc. Então, essas leis, elas... Desculpa, eu me perdi aqui na minha anotação, só um pouquinho. Então, nós podemos também concluir disso tudo, quando você citava antes, Rony, o exemplo do vulcão, quando a gente fala, por exemplo, da geada que a gente tem no inverno, né? A geada vem, ela transforma toda aquela paisagem, ela seca todo aquele campo, mas na troca da estação eu tenho um campo verde, novamente mais bonito, né? Então, a gente pode também dizer disso que a lei da destruição, ela vem para transformar para melhor. Ela seria um instrumento de melhoramento, renovação e melhoramento dos seres vivos, né? Não só da natureza, de um modo geral, como para nós também, né? Para o ser humano também. Perfeito. Perfeito, eu ia falar justamente isso. Se nós olharmos a parte humana, nós como espíritos encarnados, como homens, nós precisamos toda vez renovar. Mas para como que nós conseguimos renovar? Dentro de nós mesmos, nós precisamos destruir muitos conceitos, né? Perfeito. Orgulho, egoísmo, tudo isso. Enquanto espírito encarnado aqui, nós precisamos nos renovar todo dia, toda hora, derrubando, destruindo conceitos, preconceitos e tudo isso. Mas para que Jesus já dizia que nós precisamos renascer, nós também precisamos destruir. Por quê? Nós destruímos esse corpo, esse invólucro material que temos aqui, voltamos para a espiritualidade e voltamos para cá de novo, numa outra oportunidade, com uma outra oportunidade nova, com um corpo novo, para que nós tenhamos força para cumprir a nossa missão, que é a evolução, né? Então, nada mais justo ali dentro de tudo isso, existe uma destruição de um corpo para que nós conseguimos outra casa. E nós vamos progredindo à medida que em cada uma dessas existências fazemos a destruição, não, a transformação dos nossos defeitos em virtudes. Exatamente. Para podermos evoluir moralmente e espiritualmente. E no sentido de reflexo que essa lei de destruição ela proporciona ou causa em cada um de nós, a visão da doutrina espírita com relação às sucessivas encarnações e vidas, ela vem mostrar a efetividade de fato que essa lei ela proporciona em cada um de nós. Porque quando nós encarnados estamos, nós acabamos esquecendo que somos espíritos imortais. Esquecemos das várias encarnações pretéritas que tivemos. E acaba que quando chegamos aqui, muitas vezes, temos a falsa
ilusão de que isso que está ao nosso redor é o que de fato importa, que é a verdadeira vida. Então a gente percebe a precariedade das coisas materiais na medida em que nós vamos percebendo que essas coisas elas vão se transformando, vão se destruindo, né? Então a gente se apega tanto, por exemplo, ao nosso corpo e a gente percebe que a gente vai envelhecendo. Nós nos apegamos tanto às coisas materiais e percebemos que muitas vezes elas escapam das nossas mãos. Então a lei de destruição ela vai fazendo com que a gente realize uma reflexão mais profunda, que às vezes vai acontecer lá no final da nossa vida, ou na metade da nossa vida, de que, de fato, muitas coisas que a gente investiu muito tempo, muito esforço, muita energia, de fato estava na direção equivocada. E que a gente começa a ter um entendimento de que o que importa de fato na vida, né, é o ser inteligente, é o espírito, né? É o que a gente vai conseguir agregar de valores reais e imperecíveis. Então a lei de destruição ela vem nos acelerar nos trazer esse despertar, né, para a realidade do ser espiritual. Mas ainda nós, na realidade, somos muitos novos ainda nesse despertar de consciência. Nós podíamos estar muito mais adiantado, né? Porque já são 2000 anos que Jesus passou pela Terra e ainda não aprendemos a maior lei dele aí, que era o amor ao próximo, né? Eu li uma reportagem no site da Associação Espírita André Luiz, que ela diz bem assim, ó: todavia os mentores celestes, por meio do espírito de André Luiz, informam que o homem lida com a razão há apenas 40 mil anos. Saber que a Terra tem aproximadamente uma estimativa de 4,6 bilhões de anos. Então, assim, nós somos muito novos ainda. Nós estamos engatinhando nesse aprendizado, né? Eu costumo dizer que nós somos crianças espirituais. Exatamente. Por mais que o espírito tenha ali 8, 10, 15, 20 mil anos, que nem você disse, nós somos crianças. Porque nós vivemos 80 anos aqui, por exemplo, encarnado aqui na Terra, mas para a espiritualidade é um clicar de dedo, é um instante, né? Então o espírito já é um espírito velho. Só que assim, se nós olharmos o planeta Terra, ele evoluiu bastante moralmente, mas ainda estamos a passos lentos, nós podíamos estar muito mais. Podemos, né? Que bom que nós temos sempre essa oportunidade da transformação. Lembramos que você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó, 1330 AM e Facebook Live. Escolha o canal. Nós temos o WhatsApp 2049-1212 ou telefone fixo 2049-1200 e envie a sua colaboração, a colaboração dos nossos ouvintes, das pessoas que nos acompanham. Nós recebemos muitas informações pertinentes que nos ajudam a fazer esse programa. E dizer também que esse programa existe para vocês, né? Então, a contribuição sempre é bem-vinda. Nós estamos com uma galera linda aqui nos acompanhando. Então, vai lá o nosso abraço, a Dilis, a Gelsi, o Marcos, a Neide, lá de Xaxim, na Casa Espírita Chico Xavier, a Graciela, a Márcia, a Lia, a Sandra, a Andresa, a Aline, a Marisa, a Marinês, a Yara, a Diana, a Rosa, a Marisete dizendo que gosta muito desse programa, a Mona Lisa, nossa colega, a Nilva, a Sandra Concato, dizendo que a palavra espírita conforta o coração de todos, né, nesse momento. A Ivone, o Fernando que está nos assistindo, o Rude, a Márcia, a Ivone, o Ailton Correia, lá de Tubarão, que nos acompanha sempre, a Inês, a Nilva, a Janete, a Inês assistindo a gente também, o João, o Dari, a Sandra que nos auxilia, o Mário Tomasi, o Lucas também, nosso parceiro, a Juleide, a Ivete Araldi e a Dirce. Um abraço a todos vocês, a gente agradece de coração a presença de todos. Voltando então aqui ao nosso assunto, Rony, o instinto de destruição, né, ele teria sido dado aos seres vivos com uma finalidade providencial, porque nós temos esse instinto de destruição, né?
Temos. Mas assim, ó, sabe que a obra divina é divino, né? Ele é perfeito em sua obra, né? Então Deus usa nós como instrumentos para servir para atingir o objetivo dele, que é a evolução de tudo, né? Então, assim, ó, para nutrir os seres vivos se destrói entre si com duplo objetivo. Uma para se alimentar, para se manter vivo, né? E outra para o equilíbrio da reprodução. Nós olhamos na natureza onde que há um desequilíbrio, que algo acontece fora do comum. Então, é para manter o equilíbrio, né? Quando você tem uma espécie numerosa demais, ela vai predar outra e vai causar um desequilíbrio. Exatamente. É nesse sentido, né? Ou o predador dessa espécie não existe mais, por obra muitas vezes do ser humano, né? Ele acaba, não tendo o predador natural, ele acaba se excedendo na reprodução. Daí não tem esse equilíbrio, né? Mas apenas o envoltório é destruído. Entendeu? Não é que é a mesma coisa que nós, os animais são a mesma coisa. Tem o princípio vital, os animais também. Nós já estamos como espíritos mais evoluídos. Mas o que se deixa? Apenas o envoltório material, né? E é necessário, porque esse envoltório material, voltando um pouquinho, a dupla finalidade dessa coisa, para manter o equilíbrio da produção, que nem eu já falei. E aqui, deixa eu ver, baseado nas sofisticações engrenadas, né, que a vida nos traz, e esse envoltório, quando fica, que vamos dizer, por ordem natural, eu acabo desencarnando. Esse envoltório material fica ali. O que acontece? As bactérias vão eliminar ele. Então, assim, as bactérias é um ser vivo, se alimentam disso, mas tem uma finalidade de não ficar ali atrapalhando. Elas fazem uma limpeza. Não? Exatamente, é a limpeza. É então, a transformação em outra forma de matéria. Exatamente. Então, tudo se transforma, nada se perde no planeta, né? Então, é necessário isso. Porque se não tivesse essa destruição, o corpo ficaria ali. Daí vamos dizer que quantos seres vivos acabaram desencarnando no planeta e todo aquele envoltório ali. É isso falando de todas as espécies. De todas as espécies. Chegaria a um ponto que não teria condições, né? Então, tudo tem uma sua finalidade. A obra divina é perfeita. É impecável, não há nenhuma falha. Exatamente. Como você falava antes, quando a gente percebe um desequilíbrio ali, na grande maioria das vezes é a mão humana, que ela vai e buscando às vezes um benefício próprio, acaba gerando um desequilíbrio no que era perfeito. Mas vamos ver assim também. Existem dois tipos, né? A destruição natural, né, que acontece pela obra da natureza, mas tem a abusiva também. Tem a abusiva. Lá nos primórdios, na época primitiva, quando vamos dizer, nós também estávamos naquela seara, tudo era... nós matávamos o animalzinho para quê? Para simplesmente nos alimentarmos. Né? Era instintivo, instintivo, natural e necessário. Exatamente. Mas a forma abusiva é quando, por exemplo, alguém mata por prazer, vai lá e acaba dizimando talvez uma colônia de certa espécie por prazer. Isso é abusivo. Isso não é lei natural. Já é uma intervenção negativa. É uma intervenção negativa. É um instinto de destruição que passou do seu limite, que ele foi para além. Né? Porque o livro dos Espíritos, ele nos fala que as criaturas são instrumentos de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. Então, nós trazemos, sim, esse instinto de destruição para ajudar na transformação necessária. Agora, quando isso passa do limite, nós começamos a ter problemas maiores. Né? Exatamente. Quando há a ganância, quando há a crueldade... Aí nós passamos do limite e começamos a trazer... E nós perdemos daí o equilíbrio natural. E isso, essa destruição abusiva, ela parte do ser humano, do espírito encarnado. Porque no animal não existe essa destruição abusiva.
somos nós que perdemos o limite, né? O animal ele consegue manter, embora não sendo, entre aspas, racional, ele consegue manter o limite necessário. Porque o animal ele atende a sua necessidade, né? Unicamente. Unicamente isso. Então ele se alimenta, ele está satisfeito, né? Ele já não vai acabar matando por prazer, né? Ele não vai predar por maldade. Perfeito. Ele simplesmente ele vai ter o instinto de preservação, né? Ou ele ataca por a necessidade de alimentação, ou ele ataca para se defender. Sim. Ele só tem esses dois instintos. Nós, como seres racionais, é que nós passamos a abusar dessa... Kleber, a gente está falando então que a destruição ela é necessária para regeneração, para transformação. Sendo assim, fala um pouquinho para nós por que a natureza nos cerca também de meios de preservação e conservação, porque eles estão presentes também na nossa vida, né? Exato. Então, o Livro dos Espíritos nos traz a seguinte resposta para essa questão. O objetivo é para evitar a destruição antes do tempo necessário, né? Toda destruição antecipada, ela acaba por entravar o desenvolvimento do princípio inteligente, que é o espírito, né? Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se produzir, né? Ou reproduzir. Então a gente falava aqui, o Rony bem citou, a questão do equilíbrio, né? E tudo na natureza obedece a uma finalidade. Tudo que foi criado por Deus, ele tem um propósito de ser, né? E como o próprio Evangelho diz, nenhuma folha cai da árvore sem que Deus saiba, né? Exatamente. Então, para que cada coisa atinja o seu propósito, ela precisa de um tempo para se desenvolver, né? Então, nesse sentido, a lei de conservação, preservação, enfim, da própria vida, ela é indispensável, né? Por exemplo, se nós analisarmos a fruta que nos alimenta, se a gente for colher essa fruta antes do tempo exato de maturação, acaba que ela não vai ser adequada para o consumo naquele momento, né? Então a gente precisa manter ela lá pelo tempo necessário para que ela atenda a sua finalidade de ser alimento, né? Assim também na sociedade a gente precisa conservar a nossa vida para atingir a finalidade, né, para a qual fomos colocados aqui na Terra, de nos desenvolvermos, de constituirmos a família, de nos reproduzirmos. Então, se a gente tivesse apenas a lei da destruição imperando, sem esse instinto de preservação, da conservação, então a gente não teria, talvez diante das dificuldades, diante dos desafios, dos obstáculos, esse instinto de preservar a própria vida, a própria condição física, né? Então é o equilíbrio que é colocado dentro dessa estrutura material, espiritual, para que a gente consiga, não só os seres humanos, mas para que tudo na natureza consiga atingir o seu objetivo dentro de um determinado tempo, que é o tempo determinado por Deus, né, para cada coisa. Então veja, né, nós temos também essa função de manter o equilíbrio, agindo para transformar, mas também para preservar, para conservar não só a nossa vida, mas a dos semelhantes, né? E esse é um momento que nos chama muito também para essa responsabilidade. Acho que essa é a hora que a gente está mais sendo posto à prova, né? O cuidado, a conservação. Exatamente. Lembramos então que você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó e Facebook Live. Escolha o canal. O WhatsApp 2049-1212 ou o telefone fixo 2049-1200 e envie a sua colaboração. E nós temos várias colaborações aqui na nossa live. Então, o nosso abraço para o Osmar, para a Fran, para a Melânia, para a Francopani, para a Veroni, para a Lourdes, para a Elenir, para a Cleni, que está nos assistindo. A Mona Lisa diz o seguinte: lei de destruição muito necessária e presente nesse momento que vivemos em nosso planeta. Serve para que possamos refazer, repensar e reconstruir valores e preceitos. É necessário destruir para reconstruir. Lei que caminha de mãos dadas ao progresso. Perfeita essa colocação dela, porque sem a transformação a gente não progride, né? Então precisa haver uma destruição para progredirmos. Seu Nelson também está nos acompanhando, a Sandra,
o Eloan, o Paulo, a Inês, a Dete. A Inês nos diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Ela traz uma citação do Allan Kardec que define muito bem isso que nós estamos falando, né? É que nem eu comentei primeiro, que nós precisamos destruir em nós certos conceitos e preconceitos, né, para que nós nos transformemos em algo da lei, que Deus quer que sejamos caridosos e bondosos com o próximo, né? Usar a transformação para nos melhorar. Exatamente. Rony, entendemos sempre que a morte ela deve nos conduzir a uma vida melhor, que ela nos livra dos males desse mundo. Ela seria mais de se esperar do que de se temer, né? Mas a gente observa sempre que as pessoas têm um verdadeiro horror à morte, que isso é instintivo, que torna ela um motivo de apreensão. Fala um pouquinho para nós, já que a morte é um processo de destruição para transformar, por que a gente tem tanto receio? Esse receio, na realidade, é o instinto de preservação, de conservação, né? Que para ter o equilíbrio com a lei da destruição, e temos a lei da conservação, né? Mas esse instinto de autopreservação é para que assim nós não sucumbimos em nossa missão antes do tempo, porque seria tão fácil, por exemplo, às vezes nós vamos num restaurante, chegamos lá, sentamos na mesa, não gostamos do ambiente e tal, saímos e vamos embora. Você imagina ter um preparo enorme para que nós encarnamos aqui e chegamos aqui, chega a certo ponto, não estou gostando, vou embora. Que fácil, né? Seria tão fácil, né? E daí a nossa missão, a nossa tarefa de evoluirmos, como seria, como ficaria todo esse planejamento reencarnatório para que nós viemos aqui e cumprisse nossa missão em nos transformar em espíritos melhores a cada vez, chegar aqui na primeira dificuldade, desistir e voltar. Né? Então, por isso que nós temos esse medo, esse instinto de autopreservação, medo da morte. A morte nada mais é que uma transformação, que nem você disse. Simplesmente deixamos o envoltório material ali para que ele se transforme e voltamos para casa. Mas nós precisamos cumprir a nossa missão aqui, que é buscar a nos transformar em espíritos de bem, espíritos evoluídos, espíritos bondosos. E se nós não cumprirmos, viemos de novo. Kleber. E também a gente pode associar, além do instinto, né, de conservação, que as crenças e valores que nós vamos desenvolvendo durante a nossa vida, elas também contribuem muito para esse temor, para esse horror, como a pergunta aqui se refere, né? Porque na medida em que nós vamos entendendo que a morte ela faz parte do ciclo de vida, né? E que a morte é apenas a desvinculação da alma ou do espírito, né, ao corpo, nós vamos tendo menos horror a esse processo. Vamos tendo um pouco mais de tranquilidade em nos deparando com a morte de pessoas conhecidas, de familiares e a nossa própria morte, né? Mas é importante que a gente pense sobre isso, que a gente reflita de uma forma mais apurada sobre o que de fato se constitui a morte para nós, né? A libertação do corpo, né? Às vezes a gente sofre de uma forma desesperada pelo falecimento, pela desencarnação de um familiar que já estava lá, muitas vezes idoso, doente, numa condição de sofrimento, de sofrimento, né? de dificuldade extrema, né? Perfeito, né? E quando ele desencarna, ele vai ser amparado pelos bons espíritos, ele vai receber um acolhimento, ele vai se livrar, então, daquela mazela que o corpo físico estabelecia para a alma, para o espírito, né? Então a gente tem mais que entender que esse é um processo natural da vida e que todos vamos passar, né? E quanto mais entendimento sobre o assunto, mais fácil para nós é lidarmos com esse medo, né? Que instintivamente todos os seres possuem.
Veja como é importante a lei da conservação e esse medo, entre aspas, que a gente tem. É claro que não o desespero, né? Não o pânico, não o pavor que a gente observa adoecendo muitas pessoas mentalmente, especialmente nesse período que nós vivemos. Mas também é preciso lembrar que a gente tem muito aquela ideia assim, cada um tem a sua hora, né? Cada ser humano tem a sua hora de desencarnar, de voltar lá para o plano espiritual. Não dá para a gente dizer que essa seja uma hora exata, né? Mas a gente tem um tempo que precisa ficar aqui. E o que a gente sabe também é que muitas pessoas têm abreviado esse tempo, né? É claro que não é um caso de um suicídio voluntário, como também a gente sabe que existe, mas o que tem acontecido é que, em muitas circunstâncias, esse instinto de conservação ele vem sendo substituído por alguns prazeres materiais, por alguns vícios, né? E as pessoas vão degradando o seu corpo físico de modo que elas acabam voltando ao plano espiritual antes da hora. Então vão ficando com um débitozinho ali de cada encarnação que tem que ser reparado mais tarde, né? Chico Xavier já dizia que não é o suicídio direto, né? Existe o suicídio direto que nós vamos lá e nós tiramos a vida, né? Tiramos a vida corporal aqui, né? Mas assim, o suicídio indireto, que é os vícios, que nem você falou, né? Então, aos poucos, nós vamos nos suicidando com esses vícios. Mas assim, esse medo também é um pouco que nós temos em nós, além da preservação, né, que nos traz isso, a conservação, mas esse medo é pelo apego da matéria. Exatamente. Pelo apego da matéria. Nós somos muito apegados à matéria. Que nem o Kleber falou primeiro, né, o medo de perder um ente querido. Gente, não é nosso. Nós estamos aí numa condição que, por exemplo, um pai proporciona uma condição para que um filho reencarne, mas não é dele, é do universo, é de Deus. Então, assim, e nós somos muito apegados a essa matéria. A partir do momento, lógico, que ainda estamos, que nem eu disse, nós somos muito novos ainda nesse sentido. A partir do momento que nós desapegarmos da matéria e começarmos a pensar mais na parte espiritual, com o espírito, e ter uma ampla visão maior do que a matéria nos proporciona, aí já vai começar esses medos, esses anseios. Mas nós precisamos evoluir para chegar nesse ponto. Rony, tem a Nedi Tel, ela está nos acompanhando lá de Ampere, no Paraná. Receba o nosso abraço aí, Nedi, e a nossa alegria pela tua presença. E ela traz uma coisa importante aqui, ó. O medo é causado devido também ao medo do inferno que ouvimos de nossos pais. Quando a gente tem uma certa dúvida sobre a nossa conduta aqui na Terra, naturalmente surge uma preocupação. Para onde irei? Né? Talvez isso faz sentido, sim, Nedi. As pessoas têm mesmo esse medo. Elas foram muito assustadas sobre sofrimento eterno, sobre não haver uma nova possibilidade, e a gente sabe que não é isso, né? E mesmo nós, os espíritas, né, muitas vezes a gente tem também esse medo, às vezes não assumimos, mas umbral, né? A gente poderemos ir para um local de sofrimento, mesmo não sendo de forma eterna, por um tempo, enfim, e aí a gente começa a fazer uma consulta da consciência sobre aquilo que a gente já vivenciou, as experiências, e aí talvez, em função de muitas escolhas erradas que a gente teve na vida, a gente pensa, eu quando eu desencarnar, eu vou experimentar um pouco de sofrimento em função das coisas que eu fiz. Mas a gente tem que lembrar, com Chico Xavier também, né, que o que aconteceu, não nessas palavras, mas o sentido que ele quis dar, né, o que faz parte do passado a gente não consegue mudar, mas o daqui para frente, né, o que nós podemos fazer de forma a reparar aquilo que foi feito no passado, de equívocos, e o que nós podemos produzir de coisas positivas, de acordo com as leis de Deus, né? Mas você veja que a gente gasta mais energia com medo do inferno do que pensando em transformação, né? E em se transformar enquanto há tempo. A Sandra traz aqui uma consideração muito importante. Ela diz assim: o que estamos vivendo
só será compreendido a médio e longo prazo. Basta por hora guardar a certeza de que nada acontece sem a permissão de Deus e que tudo se encadeia para que a evolução aconteça. Quando a humanidade for capaz de acalmar suas inquietações e tempestades interiores, as exteriores desaparecerão. E a Lia diz o seguinte: descansar nossos medos no jugo leve de Jesus. Um grande passo para viver acalmando nossas aflições. Não confundir com viver na contemplação. Mas voltando um pouquinho ao assunto também, desse medo, que nem você falou do inferno, né? Mas para a época, para que não se passasse das coisas, não tivesse o desequilíbrio, foi imposto esse medo. E ele era necessário, né? É necessário. É isso que eu queria dizer. Ele foi necessário para que... Naquela condição humana, era preciso temer. Para quê? Porque senão ia ser iria ainda continuar o tal do olho por olho, dente por dente. Então foi posta esse medo para que assim, o ser humano começasse a olhar com outros olhos para o lado do bem. E não só fazer. Talvez seja pelo medo, mas pelo medo ele ia lá e praticava o bem, em vez de praticar o mal, né? A começar a ter a consciência. Hoje já estamos... O medo era um instrumento, mas ele ia. Mas assim, exatamente, mas assim, hoje já estamos com um pouco mais evoluído, já temos a capacidade de entender coisas diferentes, mas mesmo assim, o que nós plantamos, nós colhemos. Fábio, eu acho que a gente pode investir um pouquinho de tempo ainda nessa questão, porque ela é muito interessante, né? Muito. Eu achei muito bacana o que a finalização da resposta da Lia ali, não vivermos em contemplação, né? Porque muitas vezes a gente entende os ensinamentos do Cristo, procura fazer as nossas orações de uma forma regular, vamos ao templo religioso, seja ele qual for, né? Mas isso tudo não vai... Somente isso, né, gerar uma tranquilidade de consciência, né? A gente precisa ter uma fé operante, né, no dia a dia, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, na relação familiar, no ambiente de trabalho, no meio social, ser gentil, ser solidário, ser prestativo, né? Perdoar as ofensas, tudo aquilo que Jesus vem nos trazer através do seu exemplo, através dos seus ensinamentos, isso tudo não só a nível intelectual, no entendimento, na compreensão, mas nos esforçarmos, na medida do nosso patamar evolutivo, nos esforçarmos para conseguir fazer um pouco disso todos os dias, né? Isso passa pela destruição do homem egoísta que habita em nós. Isso mesmo, né? Então a gente vamos nos transformando, e é gradativo, é lento, como a Sandra também fala, né? Então a gente não vai esperar uma mudança ou até mesmo uma compreensão assim de uma forma muito rápida, né? Uma mudança radical. Isso é gradativo, isso é lento, e essa compreensão a gente vai construindo, né, aos poucos, mas a gente precisa também aos poucos nos exercitando no bem, né? Aí eu volto àquela questão que o Rony coloca de uma forma muito, muito importante nessa nossa discussão, desse nosso entendimento ser muito novo, né? Mas ao mesmo tempo nós queremos avançar muito rápido. Então, muitas vezes a gente se depara com situações em que, não conseguindo uma transformação imediata como eu esperava, eu volto ao que eu era. E não é assim. Ele precisa destruir o homem velho para que o homem novo surja, mas essa destruição é lenta e esse surgimento também é lento, e sim, nós temos a eternidade. É lento porque assim, na questão intelectual a gente desenvolve aprendizados de uma forma rápida, mas na questão dos sentimentos, no desenvolvimento moral, não basta apenas entendermos, é indispensável que passemos por experiências que vão burilar, que vão trabalhar esse nosso aperfeiçoamento. E essas experiências, elas se dão no decorrer de séculos, milênios, né? Então, ela é gradativa. Eu gosto muito de uma entrevista, uma pergunta que foi feita ao Chico Xavier, numa entrevista há muitos anos. Uma repórter, perguntou a ele se havia na Terra ainda pessoas que estariam reencarnando ou encarnando aqui pela primeira vez. E ele afirmou que sim, e citou exemplos de tribos de índios que viviam em extremo isolamento, que ainda não construíam um laço, um contato com o restante da humanidade.
E ele falou para essa repórter o seguinte, ele disse, olha, se você quiser saber quantas vezes uma pessoa já esteve na Terra, já encarnou na Terra, observe a sua inteligência. Quanto mais inteligente ela for, isso significa que por mais vezes ela aqui esteve. Então, isso significa que nós temos aqui uma ruptura, né, ou um não acompanhamento de desenvolvimento. Nós desenvolvemos muito intelectualmente, mas desenvolvemos pouco moralmente. Então, precisamos voltar e voltar até que a gente consiga equiparar as coisas. Até que nós sejamos capazes de evoluir tanto do ponto de vista moral e espiritual, quanto a nossa intelectualidade. E aí nós teremos esse mundo de regeneração para o qual estamos nos encaminhando e que necessitamos tanto. E essa visão está em perfeita harmonia com a lei de destruição, né? Onde tudo se transforma constantemente. E a parte intelectual, na realidade, ela é tão fácil hoje em dia, né? Tem tantas ferramentas para que nós nos desenvolvemos intelectualmente. Nunca foi tão né? fácil, né? Nunca foi tão fácil. Mas assim, que nem eu disse numa palestra lá no Amor e Caridade um dia, sobre o Evangelho. Eu posso saber o Evangelho de cor, da frente até o final. Mas o quanto dele eu interiorizo, é o segundo passo. E o terceiro passo, o mais principal, o quanto eu pratico ele. Como ele baliza a minha vida. Exatamente. Quanto eu pratico ele comigo e com meu irmão que está ao lado, né? Então temos muito que aprender ainda a evoluir moralmente. A Sandra nos diz, o medo calibrado torna-se a prudência que conserva. Destemperado transforma-se em pânico destruidor. Então ele também tem essas duas questões a observar. E um abraço para o Jean Panis, que está assistindo a gente também. Kleber, a necessidade de destruição existirá sempre entre os homens na Terra? De acordo com o Livro dos Espíritos, a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida em que o espírito supera a matéria. É por isso que o horror da destruição segue-se o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral, né? Se a gente verificar a nossa história da humanidade, nós vamos evidenciar que a necessidade de destruição entre os homens vem diminuindo na medida em que cresce o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Se a gente observar, por exemplo, as leis que vêm sendo instituídas, né, que cada vez mais procuram proteger, preservar a vida, a integridade física, o meio ambiente, seja a flora, seja a fauna, os rios, enfim, né, nós vamos vendo um avanço gradativo no interesse social de se procurar evitar ou diminuir essa destruição que é feita de uma forma abusiva, como já foi comentado aqui, né? Predatória. Então, é importante que, com o desenvolvimento intelectual e moral, a destruição ela vai atender um nível que seja estritamente necessário, objetivo de Deus. Então, a resposta é sim, né? Ela vai diminuindo na medida em que o homem vai superando a matéria, na medida em que o homem vai desenvolvendo-se, né, intelectualmente e também moralmente. Então, a gente vai estabelecendo, de certa maneira, uma sintonia com a lei de destruição, como Deus estabeleceu. Então, a gente vai cada vez menos realizando a destruição de uma forma equivocada, ou impensada, ou apenas atingindo interesses puramente mundanos e abusivos. E você veja como a gente ainda é criança espiritual e como ainda nos falta o entendimento da proteção da vida, que nós hoje, em alguns lugares do mundo, criam-se leis que permitem a destruição da vida humana. Né? Quando a gente fala, por exemplo, na questão da liberação do aborto, que está acontecendo em vários países, a gente está permitindo uma destruição predatória da vida humana. Nós estamos criando leis para proteger os animais, a natureza, que necessitam também do nosso cuidado, e estamos descuidando da vida humana. Isso mostra muito quanto ainda precisamos avançar do ponto de vista intelectual, mas principalmente do ponto de vista moral. Né? Então, na prática, quanto mais evoluídos nós formos, menor será a necessidade da lei de destruição. Rony, fala para nós por que Deus permite
que a humanidade receba os flagelos destruidores. Flagelos destruidores, isso no nosso ponto de vista, que somos ainda pequeninos, né, que vemos com os olhos da matéria, mas isso são obras divinas, né? E esses flagelos são permitidos para que nós avançamos mais rápido na busca da evolução moral e espiritual, né? Então esses flagelos, eles acontecem em nossas vidas para regeneração, que nem foi comentado, mas que avançamos mais rápidos, né? E muitas vezes vimos tragédias, por exemplo, de desencarnes coletivos, essas tragédias. Mas essas tragédias também têm um fim benéfico dentro de tudo isso. A espiritualidade acolhe todos os irmãos que desencarnam, eles vão ser acolhidos, tudo. Mas os ensinamentos que ficam após uma tragédia, um desastre desses, nos traz, por exemplo, a ciência vai buscar compreensão e melhorias na parte da ciência. A comoção humana do ser humano, a comoção que tem em buscar que a sociedade ampare os que sofreram, que continuaram encarnados, né? Então, assim, é um salto em busca da compreensão. Por isso que Deus usa esses flagelos para que nós nos aceleramos dentro da busca do avanço moral e espiritual. A Nedir está dizendo aqui para nós, por isso temos que estudar constantemente. E como é importante essa prática do estudo para que a gente possa ter a compreensão dessas questões. E ter esse entendimento que o Rony fala de que não é um castigo de Deus, né? Porque muita gente acha que os flagelos destruidores, eles são meios que Deus utiliza para castigar a humanidade. E não é nada disso, né? Então, Deus permite que aconteça assim, e boa parte disso é causado por nós. Exatamente. O próprio homem age de forma que gera essas consequências. Então, isso é lei de ação e reação. E também a gente pode entender que esses flagelos que ocorrem né, de forma coletiva, muitas vezes não sempre, eles aceleram o desenvolvimento moral de uma coletividade. Então, como o Rony falou, ele vai despertar numa grande massa vários sentimentos que, se não ocorresse aquela calamidade, ficariam adormecidos talvez por muito tempo ainda. Então, desperta a comoção, né, coletiva, o sentimento de solidariedade, quantas pessoas se mobilizam, né, para poder ajudar nessas situações, o sentimento de empatia, em que as pessoas vão se colocando no lugar de outras pessoas que estão passando por aquilo. Então, isso tudo vai gerando no ser que vivencia e que assiste aquele flagelo, um despertar para coisas que de fato são importantes na vida, né? Sobre ela consigo própria e ela diante da sociedade. O que eu estou fazendo da minha vida, como eu estou aproveitando as oportunidades e o que eu estou fazendo pelo meu próximo. Então, também aí a gente pode entender, de certa maneira, como um instrumento utilizado por Deus para fazer com que a gente desperte para a consciência para a realidade espiritual que todos temos, né? É uma forma de potencializar as oportunidades e a resposta, né, do ser humano. E é lógico que o que acontece está dentro de uma programação que atende a uma outra lei de ação e reação, né, de causa e efeito, em que nenhuma das pessoas que ali se encontram naquele momento estão pelo acaso, né? Existe uma motivação, um fator anterior que condicionou aquela situação para cada uma daquelas pessoas. Se nós trazermos para o dia de hoje, não entrando no mérito, né? Nós só vamos dar uma pincelada dentro. O flagelo de hoje é mundial, né? A situação que estamos passando hoje. E esse flagelo não reuniu os povos do planeta em busca de algo que todo mundo quer, algo comum, um bem comum, né? Então os esforços de todas as nações estão mensuradas em uma busca só. Então se reuniu tudo isso. Esse é o objetivo dos flagelos, é que se reúna o máximo possível em busca do entendimento, da melhoria, de tudo isso. Estamos nos encaminhando para os minutos finais do nosso programa.
E se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página no Facebook Hora Espírita Chapecó e reveja desde o início. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Nós falamos há pouco sobre os flagelos destruidores, né? Como um meio que serve para que a humanidade se transforme. Mas eu te pergunto, será que Deus não poderia empregar, nesse objetivo de melhorar a humanidade, outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e diariamente ele emprega, né? Pois deu a cada um os meios de progredir pelo caminho do bem e do mal. Isso são os espíritos superiores no Livro dos Espíritos que nos fala. Então, sim, né? Então, basta a gente olhar para a vida de todas as pessoas de modo geral, né? Todos nós encontramos nas nossas existências oportunidades de melhoramento, de crescimento, né? Intelectual e espiritual, seja na educação familiar ou fora dela, seja na escola mesmo, seja através da religião, seja através da relação interpessoal, dos exemplos. Nós encontramos muitos exemplos ou muitas possibilidades de melhorar sem a necessidade dos flagelos, né? No entanto, muitas vezes a gente fecha os olhos para essas oportunidades e aí a necessidade de acontecer, né, esses flagelos. Então, nós poderíamos afirmar que os flagelos são a nossa oportunidade de melhorar pela dor, mas que nós podemos escolher melhorar pelo amor? Exatamente. Quanto mais amor nós temos e praticamos, melhor fica a nossa vida. Vivemos com mais felicidade. Mas assim, quando está tudo bem, quando não tem flagelos na nossa vida, nós vivemos no automático. Acordamos, vamos trabalhar, voltamos para casa, vamos dormir e no outro dia continua a mesma coisa. Nós só paramos para dar uma raciocinada, que nem diz a história, quando algo nos perturba, né? E não deveria ser assim. Deveria ser nos momentos bons e nos momentos ruins, que são fases, né? Tudo é fase. E se nós buscarmos cada vez mais raciocinar e buscar a nos mantermos na parte do amor, não vai necessitar a dor para que nós evoluamos. Então, nós temos o livre-arbítrio para decidir. Exatamente. Se queremos evoluir através de um flagelo destruidor ou do amor ao próximo, que é muito mais simples, muito mais fácil e vai fazer muito mais bem a quem recebe e especialmente a quem doa. E o próprio flagelo, se nós nos mantermos em vibrações melhores, com amor, com perdão e tal, esses flagelos diminuem o efeito em nós. Porque e com esperança, né? Exatamente. Porque o problema, ele pode ser agravado conforme eu boto o peso nele, né? Então, quanto menos peso e mais simplicidade eu coloco, menos vai me influenciar. Exato. Esperança de dias melhores. Lembrar que nada acontece sem que Deus permita e que se Ele permite que esse flagelo nos alcance, Ele também está nos sustentando, nos amparando, nos apoiando. Basta que nos conectemos, através da prece, por essa nossa terra adoecida e por todos os irmãos necessitados. Lembrando sempre da fase de Chico Xavier, né? Tudo passa, os momentos bons e os momentos ruins. Tudo passa. Então, meus amigos, estamos encerrando novamente esse programa Isso Passa Tão Depressa, né?
Gostaríamos de avisar que, devido à situação em que nos encontramos, as casas espíritas se encontram fechadas, porém nós temos atividades online, nós temos palestras online. O Nosso Lar, por exemplo, tem todas as terças-feiras, às 20 horas, palestras. Temos momentos Nosso Lar também aos sábados, às 19 horas. Quem quiser, é só acessar o Facebook da casa. Rony, muito obrigada pela tua participação. Kleber, muito obrigada. Obrigado, Fábio. Obrigado, Kleber. Obrigado a todos os nossos participantes e ouvintes. Muito obrigado a todos e que possamos manter o pensamento e os sentimentos vinculados a Jesus. O nosso agradecimento também ao nosso colega aqui da equipe técnica que nos socorre sempre aqui na rádio. E desejar a todos um final de semana de muita paz, de muita luz e de muita esperança. Grande abraço. Você ouviu pela Rádio Chapecó, Hora Espírita.